Bom, acho que ninguém tem dúvida nesse momento da aula 10. A lista de chamadas já está no chat. Vamos, então, desenvolver agora, nesses minutos finais da nossa aula, a aula 11, Circuitos Elétricos, parte 1. Vamos lá, então, falar sobre os circuitos elétricos. Circuitos elétricos, lembrando sempre a representação gráfica de um resistor. Você vai encontrar dessas duas maneiras. Essa daqui, que é quase um retângulo, e este sobe e desce com Rzão em cima. Lembrando que resistência elétrica, transformação de parte da energia cinética dos elétrons em energia térmica, que aquece o material, e resistores, sua principal função é converter energia elétrica. E a lei de Ohm, temos o Curie. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Lembrando as leis de Ohm da aula passada, correto? Continuando, então, vamos no desenvolvimento de representação gráfica. Aqui, por enquanto, tudo é um circuito mais simples, né? Você vai ter tanto essa configuração, que você já deve estar manjados, como também as outras mais clássicas aqui também, na configuração de você montando mesmo ali um circuitinho básico para acender uma lâmpada, etc. Continuando aqui nosso tema, associação de resistores. Tem dois tipos de associações, dois tipos de clube do bolinha. Temos a associação em série, certo? Em série, um atrás do outro, uma filinha indiana. E temos a associação em paralelo, correto? Esses são os dois tipos de associação de resistores. Vamos então conhecer primeiramente a associação em série, quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra. Característica também, o resistor equivalente, né, do circuito total dessa associação aqui de resistores, a resistor equivalente é a soma desses resistores, correto? Então, nesse exemplo aqui eu tenho R1, R2, R3, o resistor equivalente é R1 mais R2 mais R3. Continuando, então, mas se você tira aqui uma lâmpada numa associação em série, o que acontece? Todas as outras se apagam. Por quê? Porque isso acontece. Olha a parte teórica, olha as perguntinhas. A corrente é a mesma em todas elas. Por isso que se você tira uma resistência que está ali associada num resistor em série, apaga todo mundo, né? Por isso algumas casas que têm umas instalações antigas, quando tinha aquelas TVs de válvulas antigas, da década de 70, 80, quando alguém ligava alguma coisa, mexia na TV e todo mundo... Ah! Era porque a ligação da casa estava em série, certo? Continuando aqui nosso desenvolvimento, na associação em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, se eu tenho 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, no resistor equivalente, ele é um I que é o mesmo para todos. A resistência é a mesma em todos os resistores. Continuando ainda sobre a associação em série, temos as DDPs, as tensões, que acontecem as tensões em uma associação em série de resistores. As DDPs se somam. Então, eu vou ter uma DDP aqui, se eu faço aqui meu resistor equivalente, a corrente é a mesma, e as DDPs vai ser de, se eu tenho 3 aqui, o 1 mais o 2 mais o 3, que aí eu tenho a DDP total desse resistor equivalente que está em série, certo? Continuando, então, a associação em série, vamos resumir, então, quais são as características para a associação de resistores aqui em série. As DDPs se somam e a corrente é a mesma em todos os resistores. E temos o cálculo da resistência, é resistência equivalente, que aqui a gente tem na expressão até R1 mais R2 até mais Rn. Então, se tiverem 100 resistores, você vai fazer a soma desses 100 para ter o resistor equivalente da associação em série, certo? Tranquilo, né? Vocês devem estar até acostumados com isso. Se temos em série, temos agora também um exercício aqui bem basiquinho. No circuito abaixo, temos a associação de 3 resistores em série sujeitos a uma DDP de 9 volts.
Determine o valor do resistor equivalente dessa associação, o valor da corrente total do circuito, os valores das correntes e DDP em cada resistor, além dos valores de potência em cada resistor e potência equivalente da associação. Bom, o que o exercício quer, primeiramente, né? Aí você vai anotando. Ele quer o resistor equivalente, depois ele quer o valor da corrente total do circuito, depois ele quer o valor das correntes e DDP de cada resistor. E ainda ele quer a potência de cada resistor e a potência equivalente da associação de área e vale. Ok, já deixei ali isso claro para eu saber o meu start de como começar. Let's go! Como esse é um circuito em que todos os resistores estão em série, vamos então, por suposto, somar os valores de resistência utilizando a fórmula de resistência equivalente para resistores em séries. Fazendo aqui essa soma aqui desses 3 resistores, nós chegamos a um resistor equivalente de 22 ohms. Recomendo para você altamente fazer um novo desenho, certo? Sempre faço um novo desenho. Fazendo um novo desenho, após encontrar o valor de resistência equivalente, o próximo passo será calcular o valor da corrente total do circuito. Para isso, iremos dividir o valor da DDP da fonte pela resistência equivalente, utilizando a seguinte fórmula. Nós temos o URI, se eu quero ter a corrente, coloco ali ela em evidência. Tem o valor da tensão total, a tensão aqui, 9 volts, dividido pelo resistor equivalente, 22. Isso vai me dar uma corrente total do circuito de 0,41 ampere. Então, os dois itens ali, acho que foram... Quantas perguntas que tem? 1, 2, 3, 4, de 5 perguntas, já garanti ali praticamente 25% quase, certo? Tranquilo? Vamos então no demais. Agora ele quer em cada resistor. É trabalhoso, mas é executável. Bora fazer. Encontrado o valor da corrente total, o próximo passo será encontrar o valor de corrente em cada resistor. Como o circuito possui somente resistores em série, a corrente total do circuito será a mesma em todos os resistores. E a DDP da fonte irá se dividir entre eles. Essa é uma característica de um circuito em série que não podemos esquecer. Inovidável. Então, aqui novamente, eu tenho a corrente aqui passando, né? A corrente é a mesma em todos os resistores. Atenção, então, aqui, ó, circuito em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Faço um novo desenho e indico a nova corrente aqui, certo? Ele queria o valor das correntes em cada resistor e mostra ali no desenho. Galera, se for uma prova aberta, faça isso mesmo. Mostra ali no desenho, deixa bem bonitinho, entendeu? Dá o seu show ali. O próximo passo será descobrir os valores de DDP em cada resistor. Para isso, iremos multiplicar o valor de resistência e corrente em cada resistor utilizando as seguintes fórmulas, certo? Nós vamos ter a tensão em R1, a tensão em R2 e a tensão em R3. Eu tenho a resistência de cada um, eu tenho a corrente que passa em cada um, voilá, eu tenho a DDP em cada resistor. E aqui está em cada resistor, em 1, em 2 e 3. Facinho, né? Chantilly com morango. Continuando, então, para encontrarmos os valores de potência, aí a gente tem que lembrar lá das leis de Ohm, PUI, né, a PRI, tem aquelas, lembra? Temos, então, multiplicar o valor da tensão e corrente em cada um. Aqui ele está usando o PUI, potência no resistor 1, potência no resistor 2, potência no resistor 3. Aqui o PUI é tensão vezes corrente. Eu tenho a tensão, achei no step passado. Eu tenho a corrente, porque eu achei no outro passo, porque as correntes numa série aqui de associação em série é a mesma. Voilá, já fiz também. E eu tenho tanto no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Só não esqueça de colocar a unidade, potência em watts. Ah, mas eu só coloquei o número. Não é bingo, gente. Tem que colocar ali a unidade, tá? Voltando, então, por fim, finalizando este exercício em série, para calcularmos o valor da potência equivalente do circuito, eu quero de todo o circuito equivalente,
Basta apenas somar os valores da potência de cada resistor. Tão simples. E conforme aqui a fórmula somando, então, do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3, aqui, voilá, a potência equivalente da associação é este valor de 3,69 watts. Se você fazer ainda o circuitinho no lado, nossa, vai estar bonitinho naquela prova aberta. Beleza, gente? Tranquilo? Tenho ainda a gente termina às 5 horas ou 5h10? Eu acho que eu termino já aqui nossa parte aqui de associação em paralelo. Alguém pode me dizer? Vamos aqui, ó, em paralelo. O que acontece em paralelo? Em paralelo, geralmente, tem essas representações que eu mostro para vocês. Vocês vão encontrar tanto neste tipo, certo? Que até tá bonitinho as lampadinhas, ou assim mesmo, ou até mesmo assim, que é o mais comum em paralelo, olha só. Sempre se ligando nesses pontos que demonstram que, então, em paralelo, tá? A pegadinha sempre vai ser se você está enxergando de fato que está em paralelo, tá bom? Então, vamos continuar as características aqui de uma associação em paralelo. Circuitos em paralelo têm algumas características específicas, e quais são? As características da associação em paralelo, o resistor equivalente, ele vai ser o inverso da soma entre eles. Nesse caso aqui são 3, então é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá certo? Esse é o resistor equivalente numa associação em paralelo, tá? Já as correntes numa associação em paralelo, elas se somam, diferente que a de série, que é igual a todas, na associação aqui em paralelo, elas se somam. Então, naquele caso aqui, que a gente tem 3 resistores em paralelo, a soma total aqui vai ser vai ser 1 mais 2 mais 3. E outra característica fundamental também em associação em paralelo, a DDP, atenção, é a mesma para todos os resistores, correto? A DDP é a mesma, tá? Essas são as características da associação em paralelo frente à corrente e tensão, certo? Continuando, então, aqui eu trago até um resumão a respeito da associação em paralelo. A DDP é a mesma em todos os resistores, as correntes se somam e o resistor equivalente é o inverso dele e a soma de seus inversos, os quanto eles venham ser ali no circuito. Correto, gente? Tranquilo? Feito isso, terminando nossa aula aqui, vamos fazer um exercício específico para que o circuito aqui em questão. No circuito aqui abaixo, os valores de R2 e R1 são respectivamente, não temos os valores nem da tensão 2, nem da resistência 2 desse circuito todo aqui. Nessa configuração aqui, nós já estamos vendo que os resistores estão em paralelo. E ainda são outras alternativas aqui para que você as encontre. Bom, vou lá, sabemos quais são as características de um circuito em paralelo. Vamos, então, fazer este cálculo. Bom, a corrente aqui que nós sabemos, as correntes se somam. Sabemos ali da característica de uma associação em paralelo, as correntes se somam. Nós temos a corrente total, é a corrente que sai do circuito, 30, e é igual à corrente que passa aqui, I1, certo? 10, mais a corrente aqui que ele quer descobrir, e 2. Voilá, já encontramos, matamos aqui 50% do exercício. A corrente no circuito 2 é 20 amperes. Pode vir. Agora, então, e a DDP aqui no resistor de 40 volts vale, né? A gente pode encontrar a DDP aqui nesse circuito, nesse resistor, porque a DDP é a mesma em todos os resistores em paralelo. Então, se eu encontro aquela DDP dali, eu vou poder encontrar a resistência aqui do R2. Ahá, tranquilo. A DDP aqui no resistor aqui de 40 ohms vai valer 400 volts. Tranquilo, Vinícius, sem estresse, estou quase terminando o exercício. Pode ir. Só aqui, uns 3 minutinhos, já estou terminando. Pode ir. Mas está tranquilo, né? Sem dúvidas. Fico à disposição. A DDP aqui, então, né, calculando aqui a DDP nesse resistor de 40, encontramos 400 volts. Sabemos da característica de uma associação em paralelo. A DDP é a mesma em todos os resistores,
Tranquilo. Posso, então, encontrar aqui 2 palitos, a resistência aqui, 2, que ele que falta saber. Sabemos pela lei de Ohm, né? Nós aplicamos aqui o Uri, certo? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu tenho a tensão que é a mesma, que eu calculei nesse resistor, 400 é igual o R2, tá no mistério, ninguém sabe, é a pergunta, vezes a corrente. Encontramos ali na outra característica da associação em paralelo, que as correntes se somam, encontramos a tensão 2, certo? No I2, 20. Fazendo aqui o cálculo simples, babinha, R2 é igual a 20 ohms. Terminou. Exercício terminado, certo? A única coisa desses exercícios, como vocês devem perceber, é que ele é mais trabalhoso, certo? Então, terminamos a nossa aula de hoje, aula 10 e aula 11. Na próxima aula, vamos falar mais ainda de circuitos elétricos. Aí o bicho vai pegar. Vamos ter aquela, como chama? Bischoff, Kirchhoff, né? E as outras lá. É mó legal. A grande dificuldade é você desmembrar toda aquela malha ali e ver quem está em série, quem está em paralelo. Tá certo, gente? Deixa eu até falar aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, certo? Fico à disposição.